O Peregrino de John Bunyan, parte 1, capítulo 9. Pobre cristão, agora havia chegado ao vale da humilhação, e não seria fácil atravessá-lo. E antes que ele percebesse, um terrível demônio chamado Apolion veio em sua direção. O cristão ficou muito assustado e não sabia se devia bater em retirada ou ficar e lutar, levando em consideração o fato de que, em sua armadura, não havia proteção para a retaguarda. O cristão pensou que dar as costas àquela terrível criatura poderia proporcionar uma grande vantagem para que ele acertasse com suas flechas. Portanto, ele resolveu manter-se em sua posição, pois pensava que, já que não tinha nada à vista que pudesse ajudá-lo a salvar a própria vida, seria a melhor maneira de tentar resistir. O cristão continuou até estar frente a frente com Apolion. Só agora era possível ver quão horrível e monstruosa era a aparência do demônio. Era coberto de escamas, como um peixe, e essas escamas eram o seu orgulho. Tinha asas como as de um dragão e patas de urso. De sua barriga saíam fumaça e fogo, e sua boca era como a de um leão. Quando chegou diante do cristão, ele o encarou com desdém e começou a fazer-lhe perguntas. Apolion, de onde você vem e para onde vai? Cristão, venho da cidade da destruição, lugar onde existe todo tipo de mal, e estou indo para a cidade de Sião. Apolion, pelo que disse, pude perceber que você já foi um dos meus súditos, pois sou o soberano e o Deus daquele reino de onde partiu. Como ousa fugir dessa maneira dos meus domínios? Se não fosse pela esperança que ainda me será muito útil, lhe jogaria de um só golpe ao chão. Cristão, de fato, eu nasci sob seus domínios, mas seu trabalho era duro e o pagamento era tão pouco que um homem não poderia viver com ele, porque o salário do pecado é a morte. Por isso, conforme os anos se passaram, assim como outras pessoas já o fizeram, eu meditei a respeito e fiquei atento na esperança de poder modificar-me. Apolion, nenhum príncipe gosta de perder seus súditos assim tão facilmente. De minha parte, também não desejo abrir mão de você. E já que você reclamou tanto do trabalho quanto do pagamento, alegre-se em voltar. E lhe prometo que receberá tudo quanto nosso reino pode pagar-lhe. Cristão, isso será impossível, já que agora estou a serviço do Rei dos Reis. Não poderei voltar contigo sem deixá-lo em falta. Apolion, como diz o ditado, você vai de mal a pior. Mas isso é muito comum para os que fazem juramentos de fidelidade para com esse tal rei. Rapidamente se emancipam de seu jugo e, pensando melhor, acabam voltando para me servir. Faça você da mesma maneira e tudo acabará bem. Cristão, eu entreguei a ele a minha fé e lhe jurei a minha lealdade. Como posso desistir e voltar atrás? Se fizesse tal coisa, não mereceria, como qualquer traidor, a forca? Apolion, mas esta foi a atitude que você teve para comigo. Entretanto, estou disposto a esquecer tudo se voltar a me servir. Cristão, o que prometi a você, o fiz quando ainda era jovem e imaturo. Não tem validade. Além disso, o príncipe cuja bandeira agora eu sirvo tem poder para me absolver e para perdoar qualquer coisa que eu tenha feito para servir-lhe antes de conhecer os padrões que hoje sigo. E digo-lhe mais, a verdade é que aprecio muito o serviço que a ele presto, o pagamento que me fornece, os outros servos que têm sua companhia e seu país para onde sigo é muito melhor do que onde vivia. Portanto, você perde tempo ao tentar fazer-me desistir. Já me tornei servo dele e vou segui-lo para sempre.
Apolion, é melhor pensar bem agora, enquanto ainda pode manter o sangue frio nos perigos que lhe esperam neste caminho que escolheu seguir. A maioria dos servos dele que por aqui seguiram tiveram um fim horrível, porque eram transgressores que desafiaram os meus caminhos. Muitos tiveram mortes vergonhosas, e se o serviço dele é tão melhor do que o meu, por que ele nunca sai de onde está para livrar aqueles que o servem? Todavia, eu tenho livrado os que estão a me servir, e todo mundo pode testemunhar quantas vezes os livrei através do meu poder, ou de mentiras, ou de fraudes, a todos os que fielmente têm me servido, e até mesmo os que afirmam estar sob o poder dele. Prometo fazer o mesmo por você, cristão. O que você acredita ser uma demora em livrá-los é, na verdade, um teste para a fé dos seus servos e uma demonstração do amor divino que será confirmado no final, quando ele os livrar. E quanto ao fim horrível que você diz estar por vir, isso é o que de mais glorioso podem esperar, pois tais servos não anseiam pela liberdade do presente, e sim pela esperança futura. Estes mesmos servos sabem que receberão suas recompensas quando seu príncipe vier em toda a sua glória, juntamente com os seus anjos. Apolion, e como fala em receber recompensa futura se mal começou sua jornada e já foi infiel ao seu príncipe? Cristão, infiel? Eu? Quando fui infiel ao meu Senhor? Não sei do que você está falando. Apolion, não sabe? Pois vou lembrar-lhe. Deve se recordar que, logo ao iniciar sua jornada, quase desfaleceu ao cair no pântano da desconfiança. Depois, tentou livrar-se várias vezes por outros meios do fardo que o oprimia, ao invés de esperar o encontro com seu príncipe para que ele pudesse livrar-lhe. Também foi dominado pelo sono do pecado e quase perdeu para sempre algo muito precioso. Por fim, quase foi convencido a voltar apenas por ter visto à distância aqueles leões. E quando fala das coisas que viu e ouviu durante essa sua viagem, pode-se notar que o faz com orgulho de suas aventuras e se vangloria delas. Cristão, tudo o que você diz é verdade, não posso negar, e tantas outras coisas que deixou de mencionar também são verdadeiras. Mas o príncipe, que é o Senhor a quem agora sirvo, já me perdoou por tudo isso, pois é grande a sua misericórdia e ele está sempre pronto a perdoar. Devo lembrar-lhe que tais fraquezas me dominavam quando estavam em terras do seu reino. Quando vivi naquelas paragens, essas coisas me venceram e me custaram dores e muitos lamentos. Hoje, entretanto, tenho o perdão do meu Senhor. Ao ouvir estas palavras, Apolion rompeu em um brado medonho e disse: Eu sou inimigo desse seu príncipe. Eu o odeio e a todas as suas leis. Minha missão é resistir-lhe e me opor a ele, e todos os seus. Cristão, cuidado com o que planeja fazer, Apolion. Veja que sigo pela estrada real, o caminho da santidade. Então é você que realmente precisa tomar cuidado. Então Apolion colocou-se no meio do caminho, de modo a bloquear a estrada de um lado ao outro, e disse: Não julgue que suas palavras me assustam ou que tenha medo de você. Prepare-se para morrer. Você não irá muito longe. Juro pelo inferno onde habito que vou arrancar-lhe a alma. Dizendo isso, Apolion atirou um dardo inflamado no peito do cristão, mas este, com o escudo posicionado em sua mão, defendeu-se, livrando-se do perigo. Em seguida, o cristão reconheceu que era chegada a hora de atacar também. Porém, Apolion novamente atacou primeiro, atirando sobre ele flechas como se fossem raios, das quais o cristão nada podia fazer além de se defender com o escudo. Apesar de protegido pelo escudo, Apolion conseguiu atingi-lo na cabeça, em uma das mãos e em um dos pés. Por causa disso, o cristão foi obrigado a recuar um pouco. Vendo isso como uma vantagem, o demônio o atacou com força ainda maior.
Mesmo assim, o cristão resistia de todas as maneiras possíveis. Este combate feroz se prolongara por quase metade do dia e o cristão já dava sinais de enfraquecimento, principalmente em virtude dos ferimentos que sofrera. Aproveitando-se da situação, Apolião chegou mais perto e, saltando sobre o cristão, derrubou-o, iniciando uma luta corpo a corpo. Tamanho foi o choque da colisão que a espada do cristão caiu-lhe da mão. Deparando-se com a espada caída, Apolião disse: "Agora vou matar-lhe finalmente." E apertava tanto o cristão que estava a ponto de esmagá-lo, e ele quase desfalecia. Entretanto, quis o Senhor que, quando o demônio estava pronto para desferir o golpe mortal, o cristão alcançasse sua espada e, tomando-a em suas mãos, disse-lhe: "Não se alegre o meu inimigo com a minha desgraça, pois, embora tenha caído, eu me levantarei." Dizendo estas palavras, o cristão deu-lhe um grande golpe que o fez recuar, como se tivesse levado um golpe mortal. Percebendo isso, ele atacou novamente o demônio, dizendo: "Mas, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou." Ao ouvir estas últimas palavras, Apolião abriu suas asas de dragão e fugiu, e o cristão não ouviu mais falar dele. Nenhum homem pode imaginar, a não ser que tenha visto e ouvido o rugido selvagem que Apolião bramia enquanto lutava com um cristão. Seu rugido era como o de um dragão. Por outro lado, os gemidos e suspiros que vinham do coração do cristão eram indescritíveis. Durante toda a batalha não vi brilho em seu olhar em nenhum momento. Os olhos do cristão brilharam apenas quando percebeu ter atingido Apolião com a espada de 2 gumes. De fato, quando isso aconteceu, ele sorriu e levantou os olhos aos céus. E esta foi a luta mais renhida que já presenciei. Terminada a batalha, assim disse o cristão: "Quero agradecer àquele que me livrou da boca do leão e que me ajudou a vencer Apolião." E ele agradeceu, dizendo: "Beelzebu dos demônios, o capitão, preparou a minha destruição, e com este propósito enviou Apolião, de todos os seus servos o mais mortal, que investiu contra mim com fúria infernal. Longo e feroz foi o combate, mas bendito seja o Senhor que me ajudou, e dando-me forças com minha espada, o demônio expulsei. Portanto, a ele, meu Senhor, eu bendirei, agradecendo e exaltando o seu santo nome para sempre." Então surgiu-lhe uma mão misteriosa e deu-lhe algumas folhas da árvore da vida, as quais o cristão aplicou nos ferimentos que recebera na batalha, e eles foram imediatamente curados. Logo após curar-se, sentou-se ali mesmo, comeu o pão e tomou o vinho que seus amigos lhe haviam dado antes de iniciar a descida ao vale. Assim revigorado, o cristão retomou sua jornada, agora com sua espada desembainhada, pois ele temia enfrentar algum outro inimigo pelo caminho. Entretanto, a nenhum precisou enfrentar naquele vale, além do já derrotado Apolião. Ao final desse vale, apresentava-se outro, o Vale da Sombra da Morte, por onde o cristão teria que passar, pois o caminho que levava para a cidade celestial passava exatamente pelo meio desse vale. O Vale da Sombra da Morte parece ser um lugar muito ermo e perigoso. O profeta Jeremias o descreveu como um deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra que ninguém, exceto um cristão, atravessa ou vive.